Olá, meu nome é Caroline Gomes Ferreira, eu sou graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Viçosa e sou bolsista de iniciação científica da professora Neide Maria de Almeida Pinto. A nossa pesquisa, inicialmente, buscava analisar e compreender as diferenças entre a posse e o uso das TICs, tecnologias de informação e comunicação, com recorte geracional e de gênero, dentro da realidade da UFV. Para tanto, nós investigamos alunos, professores, servidores, ativos e aposentados, a fim de garantir a representatividade da nossa amostra e garantir a pluralidade geracional que nós buscávamos analisar. A partir da análise desses dados, obtidos através da aplicação de questionários estruturados no período de 2018 a 2019, nós podemos constatar uma alta difusão das TICs entre todas as categorias, principalmente do celular e da internet, que possuem uma incidência acima de 90%, sendo as TICs mais difundidas entre os nossos investigados. Observamos também a existência de uma pequena, mas significativa lacuna digital na posse das TICs entre homens e mulheres, tendo o gênero masculino ainda um maior acesso às TICs. Observamos também que entre as diferentes gerações é possível observar diferenças entre o índice e a posse de certas TICs. Por exemplo, o celular e a internet são mais prevalentes entre os jovens. Essas TICs são tidas como novas tecnologias. Já o telefone fixo e a TV, que são tidos como TICs mais antigas, são mais prevalentes entre o grupo dos idosos. É interessante a gente observar também o caso especificamente do tablet, que apesar de ser uma nova TIC, sua posse, segundo o IBGE, está diretamente relacionada a maiores rendas. É importante nós ressaltarmos aqui que o grupo dos jovens avaliado na nossa pesquisa é um grupo de universitários, é um grupo que pertence à comunidade universitária. Então, a grande maioria desses jovens não possui emprego nem renda fixa. A pesquisa do IBGE vai em concordância com outro ponto analisado pela nossa pesquisa, a direta relação existente entre o acesso às TICs e a renda. Quanto maior a renda, maior o índice de posse e a facilidade no uso das TICs. Assim, nós conseguimos constatar que a lacuna tecnológica é mais agravada por fatores econômicos do que por fatores de gênero. Além disso, nós percebemos, durante a análise dos dados, uma nova informação que nos chamou a atenção. Ela se deve ao alto índice de professores que frequentemente costuma levar trabalho para casa para ser realizado através do intermédio das TICs, dessas tecnologias. Assim, nós podemos observar uma nova informação obtida através da nossa análise. A clara percepção da intensificação do trabalho docente mediado pelas TICs. A prática da intensificação do trabalho é comum ao período capitalista vivenciado, sendo a flexibilização uma das principais ferramentas de manutenção do modo de produção capitalista. A flexibilização do trabalhador e das formas de trabalho a fim de aumentar a produção também afeta o ambiente educacional. E dos docentes é cobrado um constante produtivismo e um retorno além do trabalho de lecionar. Para Russo, a existência desse acúmulo de funções se chama a polivalência, e o aumento da produtividade leva ao fenômeno da intensificação da exploração do trabalho, uma vez que exige do trabalhador um esforço adicional de trabalho mental, onde o trabalhador é mais exigido em lógica, concentração, trabalho emotivo e operações diferenciadas. A saída dos docentes é exceder o tempo do espaço laboral, levando o trabalho para casa, o seu espaço privado e o seu lar. A prática de levar o trabalho para casa afeta diretamente a esfera reprodutiva, pois é na esfera reprodutiva que o trabalhador vai vivenciar suas relações sociais e não é o espaço onde ele deveria realizar o trabalho. Assim, ele utiliza tempo que deveria ser destinado à sua reprodução realizando o trabalho não remunerado, gerando assim o que Marini chama de superexploração, que segundo ele consiste na situação onde o trabalhador não recebe um salário suficiente correspondente ao valor de sua força de trabalho exercida. É importante ressaltarmos aqui que, apesar do quadro apresentado, onde as TICs possibilitam uma extração ainda maior de trabalho dos docentes, nós não podemos condená-las como vilãs ou como algo maléfico.
Neto classifica as TICs em 3 grandes categorias, capazes de promover transformações na sociedade. A primeira, como ferramenta de libertação e promoção de democracia ao fornecer acesso à internet. A segunda, mecanismos de controle da sociedade. E a terceira, instrumentos de serviço do capital que intensificam a precarização das relações de trabalho. Nesse sentido, nós podemos compreender que o uso das TICs pode ocasionar diferentes frutos, a depender da intencionalidade e da criticidade aplicada ao uso das mesmas. A real problemática apresentada mediante o uso das TICs é a extração do trabalho adicional não remunerado e que é realizado até mesmo fora do ambiente laboral. Assim, ao extensificar sua jornada de trabalho, a sobrecarga dos docentes cresce ainda mais, deixando eles sujeitos a uma tamanha pressão laboral que pode levá-los a casos de distúrbios psíquicos, como a síndrome de burnout. Já existem diversos estudos relacionando o excesso de trabalho docente ao adoecimento psicológico, como, por exemplo, o de Brito, intitulado Qualidade Educacional em Instituições de Ensino Superior, avaliação da síndrome de burnout em professores, onde ele demonstra que os professores do ensino superior vêm sendo comumente afetados pela síndrome de burnout. Ele a descreve como uma exaustão prolongada e menor interesse em trabalho, motivado principalmente pelo esgotamento causado pelo próprio ambiente de trabalho. Trazendo toda essa situação para a atual conjuntura, onde nós vivenciamos um momento inédito em todo o mundo de um contexto de pandemia caracterizado como um dos maiores problemas de saúde pública mundial das últimas décadas, de acordo com a OMS, um grandioso número de trabalhadores precisou adotar o teletrabalho mediado pelas TICs, entre ele o grupo dos docentes. Assim, esses trabalhadores que anteriormente aos acontecimentos que compõem a atual conjuntura já eram demandados enormemente ao ponto de cumprir partes do seu serviço em seu ambiente privado, no atual momento, onde está acontecendo um profundo processo de adaptação aos meios e constante busca de soluções viáveis, esses profissionais vivem uma sobrecarga de trabalho gigantesca. Nesse sentido, a relação entre a intensificação do trabalho e o adoecimento, que já vinha sendo demonstrada em diversos estudos, pode ficar ainda mais agravada. Segundo o Ministério da Saúde, somente as medidas de isolamento social e o afastamento necessário para conter a crise sanitária já podem gerar perturbações psicológicas e sociais em todos os indivíduos. Para os professores, a tensão geral, somada à sobrecarga das demandas, onde se torna impositivo o uso das TICs para realizar as tarefas de uma nova maneira, pode levar a uma sobrecarga e o quadro de adoecimento mental da categoria a crescer ainda mais. A psicóloga do trabalho e professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Tânia Maria Araújo, diz que o adoecimento mental na categoria não é de hoje e que ele tem se agravado cada vez mais. Segundo essa especialista, o crescimento nos índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais dentro da categoria dos docentes teve uma crescente de 200% somente na última década. E em uma pesquisa realizada pelo Instituto Nova Escola sobre a situação dos docentes no Brasil durante a pandemia, onde foram entrevistados mais de 9.000 professores, apenas 8% dos entrevistados afirmaram se sentir com um estado emocional ótimo, enquanto 28% descreveram o estado emocional como péssimo e 30% descreveram o estado emocional como razoável. Assim, nós percebemos que, de fato, as TICs proporcionam uma intensificação da exploração do trabalho docente e que esse processo vem sofrendo um agravamento ainda maior devido à atual conjuntura, onde as TICs são as únicas ferramentas mediadoras do trabalho para essa categoria. A noção de privado foi completamente perdida e a jornada de trabalho não possui mais um formato fixo e as cobranças por soluções apenas crescem dentro da categoria dos docentes. Nesse sentido, o custo para a manutenção de uma certa normalidade no ambiente acadêmico tem sido colocar em risco a saúde mental de toda uma categoria.